Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre a mais nova edição de Turma da Mônica Jovem, intitulada de É Pra Você. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, já iniciei esse vídeo pedindo desculpa para vocês, eu acabei me atrasando com essa resenha aqui no canal. Aliás, eu já venho atrasando com as resenhas de Turma da Mônica Jovem há um tempo, mas com essa daqui eu demorei demais. Mas antes tarde do que nunca, inclusive a edição de número 9 já está prestes a chegar nas bancas, já teve capa divulgada. Inclusive no vídeo anterior de News LQ eu comentei um pouco mais sobre o que eu achei da capa e tudo mais, então assista aquele vídeo para você que quer saber um pouquinho mais da minha opinião sobre a nova capa, o que eu espero dessa saga, né, daqui pra frente. E bem, desde que essa terceira série de Turma da Mônica Jovem começou lá no ano passado, os vídeos de resenha aqui do canal sofreram uma mudança. Então, para quem nunca assistiu uma resenha de Turma da Mônica Jovem aqui no canal, eu divido os vídeos dessa seguinte forma. Na primeira metade do vídeo, sem spoilers, eu comento sobre as duas últimas histórias que compõem a edição. Nesse caso aqui, a história Verdade ou Consequência e a história Florescer do Coração. Então, para quem ainda não leu essa edição aqui, pode assistir esse começo de vídeo despreocupado, porque eu vou comentar sobre essas duas histórias sem nenhum tipo de spoiler. Agora, na segunda metade do vídeo, eu de fato comento sobre a história principal, que é a segunda parte da saga Uma Luz na Escuridão. E aí sim, tem spoilers, mas eu aviso para vocês antes. Sempre bom ressaltar também que esses vídeos são baseados apenas na minha opinião, não é uma verdade absoluta, você não é obrigado a concordar. Inclusive eu peço para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam da edição, as suas observações e etc. Bom, essa é a segunda edição do arco Uma Luz que se Apaga. Inclusive para você que quer saber um pouco mais sobre esse novo arco de Turma da Mônica Jovem, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo onde eu explico tudo, né, sobre o que esperar dessa nova saga. Bom, começando então pela história Verdade ou Consequência, que conta aí com a mesma equipe criativa da segunda história da edição anterior, intitulada de Enigma. Então aqui a gente conta com o roteiro de Lederle Mendonça e desenho do Jairo Alves. É uma história que trabalha com vários personagens, mas as protagonistas aqui dentro são a Denise, Mônica e Magali. Mas também temos aí participações do Cebola, do Luca e até mesmo do Chaveco. Bom, a história se inicia mostrando a turma em mais um dia de aula com a professora Ana, de informática, e ela propõe um trabalho em equipe, onde cada um deles vai elaborar um podcast. Também é ressaltado que o melhor projeto será escolhido como o podcast principal do colégio. E é claro que toda a turma fica muito empolgada com o trabalho, principalmente a Denise, que já almeja tirar a melhor nota. E os grupos também rapidamente são formados, sendo o principal, que nós leitores vamos acompanhar, formado pela Denise, pela Mônica, Magali, Cebola e o Luca. O grupo decide discutir os planejamentos do podcast na casa do Luca. E tudo andava bem até o momento em que se começa a ser debatido o formato que o podcast vai ter. Isso porque as duas maiores cabeçadoras do grupo acabam tendo ideias divergentes em relação ao formato do podcast. Então, enquanto a Mônica propõe uma discussão e bate-papo com o objetivo de debater os assuntos do colégio, a Denise prefere um formato de entrevistas, com o objetivo de, claro, saber de fofocas. E as duas logo começam a discutir, até que Luca propõe a todos realizar um tipo de votação. No entanto, o resultado termina em empate e fica a cargo da Magali dar o voto decisivo. Mônica esperava que a sua amiga votasse no formato dela, no entanto, a Magali fica no meio termo, deixando a Mônica irritada, e consequentemente causando uma futura discussão entre as duas. Bom, eu vou parando por aqui a minha narração da história, porque senão eu vou acabar dando spoilers para vocês. É um enredo bem simples, então não tem muito o que falar. Mas dando uma conclusão aqui para vocês, eu me diverti muito com a história. É um roteiro leve e descompromissado, que dialoga muito com o público jovem ao abordar o formato dos podcasts, algo que está muito em alta hoje em dia. E para além disso, eu gostei muito da interação entre os personagens, principalmente entre a Mônica e a Magali. É uma história que passa uma mensagem muito bacana sobre aprendermos a trabalhar em equipe. Quero também fazer algumas observações em relação a ela. A primeira delas é que eu gostei muito do alívio cômico envolvendo o Chaveco durante alguns momentos pontuais aqui da história. E a segunda observação também que eu quero fazer, e que me chamou a atenção, é o fato dos estudantes do Limoeiro estarem usando uniforme aqui dentro dessa história. Algo muito raro de se ver. Inclusive, eu acho que é a primeira vez na revista que a gente vê eles com uniforme. Bom, então vamos agora comentar sobre a história que fecha essa revista, intitulada de Florescer do Coração.
que conta aí com o roteiro de Felipe Marcantônio. Eu gosto muito dos roteiros dele em Turma da Mônica Jovem, e desenhos de Roberta Pares. As protagonistas aqui dessa história serão Ramona e Viviane. No início da história, acompanhamos um diálogo entre mãe e filha, onde a Viviane convida sua filha a comparecer em uma convenção de bruxas. A Ramona acaba recusando o convite, isso porque ela já tinha um compromisso para o dia e para o Jardim Botânico junto com o Chaveco. Além disso, ela deixa bem claro para sua mãe que não se interessa pela bruxaria e não pretende de modo algum seguir os passos da mãe. Bom, para quem acompanha a revista de Turma da Mônica Jovem desde seu início, deve saber que a relação entre Ramona e sua mãe nunca foi muito boa. Isso porque Viviane é muito controladora com relação à filha, deixando a garota muito insegura em vários momentos. E esse ponto será muito demonstrado aqui dentro dessa história. Bom, de qualquer forma, ao chegar ao parque junto com o Chaveco, que está realizando um vlog para seu canal no YouTube, Ramona encontra seu pai, que ela já não via havia um ano. Bom, assim como o Chaveco, nós leitores também não conheciam esse personagem. De qualquer forma, é dito que o seu nome é Acácio Félix, e ele estava morando na Amazônia como pesquisador e acabou recebendo um convite para trabalhar como biólogo supervisor no Jardim Botânico do Limoeiro, por isso que ele acabou voltando. No mais, ele demonstrou ser uma pessoa bem simpática. Ao mostrar um pouco do local para os dois jovens, eles se deparam com uma flor com um cheiro muito peculiar, descrito por Ramona como um cheiro de carniça. Se trata de uma planta que eu vou deixar o nome aqui na tela porque eu não vou conseguir pronunciar esse nome de forma correta, mas ela tem um nome mais popular, conhecido como jarro titã, e esse cheiro ruim serve para indicar que ela vai florescer. A Ramona, em um certo instante, decide dar um presente para seu pai, mas ao abrir a sua mochila, ela sente algo estranho saindo dela, como se algum feitiço tivesse sido liberado de dentro dela. E após isso, coisas estranhas vão começar a acontecer dentro do jardim. Bom, em relação aos desenhos da história, aqui mais uma vez Roberta Pares fica por conta deles, e é perceptível que o seu traço vem evoluindo cada vez mais, principalmente se formos comparar com as primeiras edições que ela desenhou. Em resumo, eu gostei muito dessa história, fiquei muito contente com o fato de terem retomado o desenvolvimento de relação entre mãe e filha, entre a Ramona e a bruxa Viviane, que ainda pode gerar muitas tramas. E por falar em Ramona, essa é a segunda vez nessa terceira série que ela contracena com Chaveco. Isso aconteceu pela primeira vez na edição de número 2, e eu confesso estar gostando muito dessa interação. Justamente pelo fato da Ramona dificilmente esculachar o Chaveco com piadas dele sempre ser excluído da turma, ou bobalhão da turma, ou coisas do tipo. Não me levem a mal, eu gosto muito dessas piadas, mas esses outros tipos de interações nos permitem ver o personagem de forma mais abrangente. Bom, então vamos agora à parte que mais interessa do vídeo, que é conversar sobre a história principal, intitulada de É Pra Você. Então, como combinado no início do vídeo, a partir de agora vai ter spoilers. Uma Luz que se Apaga, parte 2, intitulado de É Para Você, continua com a mesma equipe criativa, ou seja, o roteiro fica por conta de Marcelo Cassaro e os desenhos ficam por conta do Lino Paes. Assim como na parte 1, a continuação da história também se inicia com uma narração que parece ser da Dona Morte. Tudo acaba, tudo. A infância acaba para que a adolescência comece. É quando outras coisas também acabam, como a vontade de ser protegido pelos pais. Querer que estejam sempre por perto, querer que cuidem de tudo. E logo após isso, vamos acompanhar um diálogo entre Mônica e seus pais. Eles estão discutindo o fato da filha ter demorado muito na festa. E a mesma coisa acontece entre os seus melhores amigos com os pais. Todos acabam levando ali um sermão. E bem, é interessante observar que os roteiros da revista estão tentando ser um pouco mais pé no chão em alguns quesitos, como o fato de dar mais destaque aos pais da turma, mostrando que eles também estão muito presentes na vida deles. Um exemplo disso é demonstrar que eles se preocupam com os filhos, onde eles estão, com quem estão e o que estão fazendo. E claro que isso acaba gerando o chamado conflito de gerações. Isso fica ainda mais claro ao ler um trecho de um texto do Maurício de Souza no final da edição. Ele diz: "É apenas uma fase, calma, vai passar. Que exagero!" São frases comuns que nós, adultos, muitas vezes usamos quando nos deparamos com situações típicas da adolescência. Claro, não fazemos por mal, mas parece que esquecemos que também vivemos algo semelhante e como aquilo era muito importante naquele momento. Conflitos de gerações estão muito frequentes hoje em dia, e por isso decidimos abordar esse tema em algumas de nossas histórias. Bem, mas voltando agora para o enredo da edição em si, o Cascão continua preocupado e incomodado com o fato da Cascuda ter voltado repentinamente do seu intercâmbio sem ao menos ter avisado nada a ele. E para piorar, ela continua sem atender nenhuma de suas ligações.
Já no dia seguinte, no colégio, não se fala em outra coisa a não ser da festa do dia anterior, que já está sendo chamada de Festa da Morte. Ela ficou conhecida com esse nome depois da Denise ter divulgado em suas redes sociais as previsões que a Ramona teve por meio de suas cartas de tarô. Na ocasião, ela havia tirado a carta da morte para todos da turma, mas a Denise revela que antes de ter divulgado tudo, consultou a Madame Crozodete, especialista em cartas de tarô, como nós leitores também vimos lá na edição Umbra. E ela acaba perguntando então para Madame Crozodete o real significado desta carta da morte. E ela diz que, na verdade, ela significa uma novidade, uma mudança na vida da pessoa, e pode ser algo bom ou ruim. Mas sim, ela também pode indicar a morte de alguém. E nesse momento, a figura encapuzada, que vive observando a turma e narra a história em alguns momentos, aparece para nós leitores dizendo que sim, será a morte de alguém. Ou seja, algum personagem da turma, pelo visto, corre algum perigo. Bom, e trazendo um pouco mais da minha opinião aqui, creio que ninguém de fato irá morrer. Não sei se a MSP teria coragem de matar algum personagem de forma permanente, o que é uma pena, pois traria uma maior seriedade para a revista. Mesmo assim, eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Creio que algum personagem sofrerá algum tipo de acidente ou coisa do tipo. E teorizo que esses personagens possam ser ou a Irene ou até mesmo o Cascão, que é o protagonista aqui dessa história. E por falar em Irene, pouco depois, Mônica enfim decide ter uma conversa franca com ela, com o objetivo de se desculpar por suas crises de ciúmes desnecessárias. No entanto, ao vê-la conversar com Cebola, Mônica percebe que ainda não se livrou desses sentimentos, e acaba desistindo de se desculpar. Bom, enquanto isso, na rua, o Cascão praticava parkour até acabar se deparando com o Tony, que o provoca mais uma vez. Ele acaba o desafiando a participar de uma corrida fantasma, que é um percurso de parkour muito conhecido no bairro, isso porque se trata de um trajeto muito arriscado, exigindo manobras extremamente difíceis. E de raiva, o Cascão acaba aceitando o desafio. E rapidamente a notícia se espalha, e ao saberem disso, Marina e Milena decidem falar sobre isso com os pais do Cascão, né? E bom, chega o fim da tarde, o estacionamento, o local de encontro para o desafio, já se encontrava cheio de pessoas para assistir, né, aquele campeonato de parkour. A Mônica até tenta impedir o Cascão, mas acaba não conseguindo fazer parar. E o Cebola começa então a pensar em alguma forma de fazer o seu amigo parar, até que o celular do Cascão começa a tocar. Era a Cascuda que estava ligando para ele. E é assim que Cebola tem uma ideia. Para fazer Cascão parar, só uma ligação da Cascuda o faria fazer isso. Até porque ele queria que sua namorada esclarecesse melhor as coisas para ele, e almejava essa conversa há dias. Então, no momento em que Cascão está prestes a pular o vão até a rampa do prédio seguinte, que é o salto mais perigoso, muitas pessoas se machucam nesse salto, o Cebola acaba conseguindo chegar a tempo de fazer o seu amigo parar. Então ele avisa que a Cascuda está do outro lado da linha querendo falar com ele. E sem pensar duas vezes, o rapaz desiste de fazer o pulo final. E ao falar com a sua namorada, Cascão acaba tendo uma surpresa não tão boa. Acontece que Cascuda ainda estava no intercâmbio e não havia voltado em momento algum para o limoeiro, fazendo com que Cascão entrasse em desespero, isso porque ele tinha certeza de tê-la visto até mesmo no colégio. Enfim, isso é um verdadeiro mistério que é plantado aqui dentro da edição, tanto para o Cascão quanto para nós leitores. E para piorar, o pai do garoto acaba aparecendo enfurecido com o fato do filho ter o desrespeitado e voltado a ter praticado desafios perigosos. Vale lembrar que por conta disso ele já havia quebrado a sua perna, como a gente pôde ver no arco anterior. E se não bastasse toda essa confusão e amontoado de dúvidas, na última página, encerrando essa segunda parte com um gancho sensacional, é revelado que a tal figura encapuzada que vimos em diversos momentos durante a saga não é a morte, e sim a Cascuda. Confesso ter ficado bem confuso com esse final, não faço a mínima ideia do que possa estar acontecendo e quem de fato é a Cascuda verdadeira, porque temos aqui a Cascuda encapuzada, a Cascuda que está no intercâmbio e a Cascuda que está andando pelo limoeiro. De qualquer forma, o que sei é que estou muito esperançoso para a terceira parte desse arco, que está encaminhando já para a sua metade. Essa é uma história de certo modo simples, sem muitos núcleos, diferentemente do arco anterior, que era uma confusão só. Ou seja, ela consegue ser mais direta ao ponto, conseguindo desenvolver melhor cada acontecimento. Por enquanto está longe de ser a minha história favorita de Turma da Mônica Jovem, mas é um enredo que eu estou gostando muito de acompanhar. E pelo visto agora a trama vai dar uma agitada, saindo um pouco dessa monotonia do cotidiano da turma e indo para esse lado mais de mistério e suspense, que é algo que grande parte dos leitores estão querendo ver nesse arco.
Muita gente anda se perguntando também se essa saga tem a ver com a Super Saga Savage. Até o momento não existem indícios de que ela esteja interligada de fato com a Super Saga Savage, mas tudo é possível daqui em diante. E é isso, pessoal, estou gostando muito aí do andamento dessa nova saga de Turma da Mônica Jovem. Só essas duas primeiras partes de Uma Luz na Escuridão já superou todo o arco de Lendas do Recomeço. Vale lembrar que a revista está com preço de capa de R$ 23,90, com em média de 128 páginas, papel offset e capa cartão. É um preço bem salgado para a Turma da Mônica Jovem. Infelizmente, os mangás, as revistas no geral, livros, estão muito caros e isso acabou sim afetando a revista. Bom, agora é a vez de vocês, deixem aí embaixo nos comentários a sua observação, qualquer correção também que você tenha a fazer ao vídeo, fique à vontade para fazer aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!